Bom, pessoal, dando introdução aqui ao seminário, né? Uma boa noite a todos e a todas. Bom, pessoal, fiquei com a classe Remipédia aí, né? Dando, dando introdução, como vocês podem ver. A história dos Rampídeos remonta cerca de 500 milhões de anos, quando esses animais surgiram durante o período Cambriano. Eles são considerados um dos grupos mais antigos de crustáceos e são conhecidos pela sua estrutura corporal peculiar, que se assemelha a uma pequena centopeia marinha. Dando uma introdução, né, a classe Rampidia, como vocês podem ver, é um grupo interessante dentro do reino animal, pertencente ao reino Animalia, sendo do filho Artrópoda, pertencente ao subfilho Crustáceo. Como vocês podem ver, a classe Rampedia tendo uma grande biodiversidade marinha, né? Que eles são mais seres marinhos. Então, os Rampedia é uma classe de crustáceos que inclui organismos exclusivamente aquáticos. Bom, e geralmente eles são encontrados em cavernas submersas, em zonas subterrâneas. Esses crustáceos são caracterizados por seu corpo alongado, com múltiplos segmentos e apêndices. A classe Rampidia é composta por apêndices que vivem em ambientes de águas subterrâneas. Como eu falei, esses seres são seres marinhos subterrâneos, vivem mais de certa forma, seres caverniculosos, digamos assim. E eles desempenham um papel crucial nos ecossistemas cavernícolas, como eu falei, né? Então, assim, dando continuidade, os rampídeos, como qualquer outro animal, né, dentro da natureza, eles possuem uma anatomia bem complexa, né? Uma anatomia aí, como vocês podem ver, tendo uma estrutura do corpo, possuindo um corpo alongado, dividido em segmentos, tendo apêndices, olhos e um par de antenas. De certa forma, como vocês podem ver, os rempídeos, como vocês podem ver, tem um corpo, logo vocês vão ver a mais aí, logo nos slides posteriores, vocês vão ver que os rempídeos ele tem um corpo translúcido, formado por uma cabeça sem olhos, mas com a maioria da parte dos apêndices típicos dos crustáceos estudados em aulas anteriores, né, como nós já vimos nas aulas anteriores com a professora. De certa forma, eles também são colocados lateralmente em um tronco formado por 10 a 32 segmentos com apêndices birremos. De certa forma, como vocês podem ver, né, como eu falei, né, os rampídeos ele possui coisas similares aos crustáceos, como nós vimos no crustáceo anterior, possuindo apêndices e birremos, né, ajudando na natação. Mas de certa forma não apresentam carapaça nem telson, mas os uropódios são bem desenvolvidos. Como vocês podem ver, eles possuem os uropódios aí bem desenvolvidos que ajudam na alimentação. E como vocês podem ver, ele tem uma estrutura do corpo alongada, né? Como eu falei. Então assim, pessoal, esses seres são a maioria marinhos, né? Viventes em cavernas. Então, prosseguindo aí, né? Como vocês podem ver. Bom, os, os rempídeos, como vocês podem ver, eles têm uma grande importância ecológica, né? Principalmente, como vocês podem ver, tendo adaptações ao ambiente subterrâneo e principalmente tendo um papel ecológico. Os Rampídia, como vocês podem ver na imagem, são um grupo fascinante de crustáceos que habitam cavernas submersas e ambientes aquáticos subterrâneos. Eles possuem características únicas que refletem sua adaptação a esses ecossistemas isolados, como eu falei anteriormente, né, possuindo seres aquáticos, como vocês viram na estrutura morfológica anterior, em um mundo oculto sob as rochas, em um solo onde a luz do sol nunca penetra, existe um reino misterioso, né, repleto de
água cristalina, como eu falei. E a ecologia dos Rampidia é um exemplo perfeito de como a vida pode se adaptar a um ambiente extremo. Eles habitam sistemas aquáticos subterrâneos que são frequentemente isolados uns dos outros, criando ecossistemas únicos, conhecidos por sua ausência de olhos. Esses crustáceos secretam uma substância bioluminescente que serve como uma linguagem de comunicação entre os membros de sua espécie, digamos assim, né? E essa luz é suave. Ao entrar em contato com as paredes das cavernas, refletem-se como um brilho hétero criando, como é que diz, criando uma atmosfera mágica, digamos assim, né? Como se fosse um universo. É porque aí na imagem vocês não dão de ver direito, mas é mais ou menos isso aí. É, e os Ranspídeos também, são predadores que se alimentam de pequenos organismos que habitam esses ambientes subterrâneos, né? Utilizando suas mandíbulas poderosas e suas pernas longas. Eles conseguem capturar suas presas com velocidade e precisão. A vigilância e o ataque utilizando a bioluminescência para confundir e atrair suas presas. Então, como vocês podem ver, esses seres a maioria são aquáticos e são de certa forma seres carnívoros predadores. Então são seres que vivem em cavernas, como eu falei, né? E é isso aí, dando continuidade. Como vocês puderam ver, né? Dando continuidade. Bom, pessoal, os desafios de conservação. Como qualquer ser, né, pessoal, dentro da grande biodiversidade terrestre, esses pequenos animais, como qualquer outro, eles sofrem ameaças ao ambiente natural dos rampídeos, sofrendo ameaça aí, né, dos seres humanos. De certa forma, nós seres humanos causa de certa forma poluição aos ambientes aquáticos, né? Causa poluição, destruindo habitats desses animais. Então, de certa forma, nós seres humanos somos um impacto aí, meio que destruindo o círculo de vida desses animais. E meio que tipo, um meio de prevenir, de ajudar, né, a contribuir para a prevenção desses animais, que é a proteção dos habitats, de certa forma, né, estabelecendo. Então, como vocês podem ver, dando uma educação de conscientização para as pessoas, né? Ajudando que a promover uma educação ambiental de qualidade para aumentar a conscientização sobre a importância da conservação dos ecossistemas subterrâneos e garantindo a vivência e permanência dessas espécies que duram mais nos habitats, que duram a vida nesses habitats deles, né? Então, como eu falei anteriormente, aí, se vocês deram para entender. Então, assim, pessoal, é isso aí, né? Obrigado aí pela atenção e é isso aí.